Eu já te peço, Si, para você entrar. A Simone Evaristo é uma atriz maravilhosa, das atrizes grandiosas. Nós fizemos artes cênicas na Unicamp juntas, ela já era incrível. Participamos de duas companhias também, coincidentemente, que foi a Boa Companhia e Os Fofos Encenam. E aí agora, em 2019, a gente fez esse espetáculo, Minhas Queridas, da Clarice Lispector, a partir de cartas que ela enviou às irmãs, no período que ela morou fora do Brasil, quase 16 anos, morando com o marido, que era diplomata. E aí eu dirigi a Simone. E criamos esse espetáculo com ela e com a Marilene Grama, que está aqui também. Então a Simone é, enfim, uma linda, uma querida. Vocês vão ver as crônicas que ela escolheu. Deixa eu chamar aqui. Se você ter mandado, eu aceito. Porque está aprendendo, né, a mexer nessa tecnologia aqui. Vamos aguardá-la. Ê! Errei! Linda! Tudo bem, queridos? Deixa eu botar um pouquinho mais alto aqui para ouvir melhor. Fernanda entrou, enfim, bacana. Tá um pouco escuro. Natal. Uma coisa clariciana, né? Metade meio escuro, metade meio clara. Ô, Si, Hum, você conheceu mais da obra da Clarice quando a gente montou o Minhas Queridas, não foi? Que você entrou mais no sim, universo dela. eu acho que a gente conhece Clarice na escola, né? Daquele jeito, assim, com aquelas leituras, talvez, a gente nem entendendo muito bem quem é Clarice, né? Então, eu conheci a Clarice, como acho que todo brasileiro lá no ensino médio, que a gente vai ler algumas coisas. Depois eu tive encontro com ela quando eu estava precisando de ler alguma coisa assim, de encontrar uma mulher escritora com A Paixão Segundo o GH, né? E aí me pegou. Depois eu resolvi reler aquele livro que eu tinha lido lá na escola. E eu encontrei essa Clarice que me catou de novo. E aí, quando você me chamou para fazer, eu achei super legal eu revisitar essa Clarice através das cartas da irmã. Que aí ela me trouxe, ela me parecia sempre muito enigmática. Mas quando eu li as cartas, eu entendi a Clarice mulher, a Clarice gente que nem a gente, né? Uhum. Tentando ser feliz, tentando levar a vida de ter um casamento, tentando criar os filhos, tentando sobreviver com o que ela acreditava, que era Uhum. escrever, né? Então foi super legal. Sim, Mas você não assim, né? Você tocou num ponto maravilhoso, que, na verdade, a obra da Clarice, sempre que a gente lê, relê, parece que mais camadas vão surgindo de acordo com o nosso universo, né? Com os limites que a gente vai Sim, ganhando, que a gente vai pensando. Quando você lê na escola, imagina, com 15 anos, 16, o universo é muito limitado. Você não capta essa sim. mulher. Enfim, É, aí depois não. parece. A Paixão Segundo o GH eu li. Se eu reler agora, é outro livro. Eu vou captar outras Uhum. coisas tão, né, Sim. de tão potente essa obra. Um monte de gente entrou aqui. O João, Luiz Gomes entrou, Fernando falou boa noite. Ehê. Não, não. Até que enfim você participa de um Clarice na madrugada, né? Só porque a Simone tá aqui. Tá porque ele foi produtor do Meus Queridos. É produtor do Meus Queridos. Enfim, a Simone é atriz. Muito bom. Se eu acho assim, a gente podia começar lendo a primeira crônica que você escolheu, Uhum. que é das vantagens de ser bobo, né? E aí a gente É, comenta um pouquinho, e aí fala, vai pra segunda, e aí a gente vai. O que que você acha? pode ser. Acho Olha, ótimo. A família Kraus em peso aqui, um monte de gente, Oliver, acho que era outro professor entrou ali também, A perguntar, família vai enfim. entrando. Olha o Rubem. Tudo, muita gente bacana tá aqui. Muito legal. Enfim. Ah, Fernando, o Fernando falou para você se apresentar. Eu já apresentei ela olha, assim, falei coisas. Se faltou alguma coisa, se sim. apresenta. Mulher, Ah, eu Simone. achei sua apresentação justa. Meu nome é Simone,
Eu sou atriz, sou professora também, sou formada pela Unicamp junto com Estela. Participamos de duas companhias juntas, que foi a Boa Companhia e também Os Fofos Encenam. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Não sei, o que mais? Eu tenho, eu tenho gatos, cães. Eu vivo entre cães e gatos e vivo feliz. Sim. Faço E é uma, pão em casa, e é uma, gosto de costura, gosto isso de que eu ia falar, ler, gosto de é uma bruxa. bordar. E é uma bruxinha, uma bruxona, uma bruxa maravilhosa. E se você é a Clarice ali, ó, também. Só nos mistérios Sim, da existência, da vida, no que gosto. está além. Eu acho que eu e a Clarice, a gente tem isso parecido. Tanto que quando eu me aproximei dela foi quando eu soube as coisas da queimadura, né? Que ela tinha se queimado. Eu também sofri um acidente de carro, foi muito sério numa época. Então eu entendi ali como a gente se encontrou ali também. Não sei como explicar isso, mas é um encontro quando a gente fala, nossa, como a gente está frágil, né? E mexe com a nossa autoestima. Então eu achei super, super interessante rever essa Sim, mulher nesses lugares. é verdade. Você tem essa coisa parecida mesmo, que mexeu muito É, com ela. eu acho que eu ia gostar de cuidar dela, tanto que quando você propõe no espetáculo que a gente escrevesse uma carta para ela, a gente escrevesse uma carta para Clarice. Então a Estela propôs que nós, atrizes, escrevêssemos uma carta para Clarice. E a minha carta foi exatamente pedindo que ela me permitisse me aproximar dela e que ela me permitisse cuidar dela, né? E aí eu Uhum. acho eu acho que é isso, assim, cuidar dela, eu acho que é ler, é montar os espetáculos. Eu acho que a gente ia se entender nesse lugar, não sei. Porque Clarice não Vocês era seriam fácil, amigas. né, gente? Eu não sei se Mas ela. você também não é muito. Não, só da gente No pôr um melhor tarozinho sentido. junto. Não, no melhor sentido também, você não é fácil, porque são duas mulheres muito fortes, que veem demais, que percebem demais o mundo. Ó, Zé Valdir entrou, César Oi, Pivete, Deva! Mari falou excelente atriz, outra pessoa falou excelente atriz, enfim, e uma atriz forte, uma mulher forte na vida. Tem suas fragilidades, sim, mas tem a muita força. Então, vocês ou iam fazer um choque total, mas acho que não, porque os Sim, iguais são ou muito ia se fracos. amar. Não, a gente ia se entender quando a gente abrisse um tarô. Pronto! Você ia ler para ela as cartas. Você ia ler as Eu cartas já para ia se ela. entender nesse lugar aí. É E é verdade. engraçado, né? Que a gente fez umas leituras também na escola que a gente trabalha, eu e a Marilene, e a gente leu esse mês de junho, julho, Clarice, né? E uma menina trouxe pra gente essa crônica. E Aham. eu fiquei apaixonada, que é das vantagens de ser boba, porque eu tô achando que nesse mundo de tanta esperteza, tô achando que é muito bom ser boba. Eu quero muito ser boba. Vou fazer tudo para ser boba, porque boba eu acho que é só o nosso lugar de sobrevivência agora, sabe? Então eu vou Entendi. ler para vocês essa crônica, tá? Espero que eu faça jus à dona Ó, Clarice. peraí. Enquanto você lê, eu vou desativar os comentários, depois eu volto, tá? Só para Tá não bom, ficar na sua. Deixa eu ver tá aqui jóia. que isso eu aprendi. Pronto. E eu vou me afastar também, me afasto. E ó. Tá bom. Olha, tá um pouco escuro, mas aqui é sempre meio penumbra, mas é bom. Não tá bonita, tá linda. A live é sua. Das vantagens de ser bobo. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: eu tô pensando, eu tô pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia.
O bobo tem oportunidade de ver as coisas e os espertos não veem. Os espertos estão sempre mais atentos às espertezas alheias que desculpa, os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples seres humanos. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, o bobo, às vezes, é um Dostoiévski. Há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para comprar um ar refrigerado, de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque mudará para Gávea é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião desse era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, mas valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é que se tem boa fé, não se desconfia e, portanto, estar sempre tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem sequer percebe que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama: os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que querem se passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade. E como toda criação é difícil, por isso é que os espertos não conseguem se passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem, sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importam que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas a serem bobas. De novo, não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo. Quantos perdem por não nascerem em Minas? Bobo é Chagall que põe vacas no espaço voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Eu adoro! Eu quero ser boba! Eu também. Deixa o mundo dos espertos para os espertos. Não é lindo, gente? O bobo é aquele que está ali. Deixa eu ativar os comentários. Aliás, eu nunca fui esperta. Eu tô achando que ser bobo é bom, viu? Que o negócio tá tão sério, todo mundo querendo tomar tanta vantagem do outro, que eu tô achando que ser bobo é um negócio assim muito bom. É. Maravilhoso. Bobiei, ó. 1000 palmas. Não, é incrível, gente. Clarice e a leitura da Simone, né? Incrível. É uma crônica tão atual, gente. Essa crônica podia estar na capa, né, do jornal, assim. Eu acho tão bonito, eu acho que ela se coloca aí, né? Com certeza ela é essa boba que comprou o ar refrigerado. Confiando, porque o bobo, ele vai confiar
ele vai julgar o outro pelos seus valores, ele vai confiar na honestidade do outro, né? É aquele que dorme de consciência tranquila, né? Eu gosto muito Sim. desse. É aquele que fala, gente, não, ele não fez isso comigo. Eu nunca faria isso com ele. Por que que vai fazer comigo? Exatamente. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está querendo me enganar? E bobo é diferente de ingênuo também. Não é que ele é ingênuo. Sim, O ingênuo é diferente. O ingênuo não entende das coisas. O bobo entende. Mas ele confia no outro, ele dá um crédito, ele acha, né? É outra é um coisa. coração puro, banhado do amor, né? Ah, quisera todos nós fôssemos um pouco bobos. Vamos, né? Se eu fosse esperto, eu não teria sido crucificado, né? Maravilhoso. Nossa, Aí Clarice. eu acho Lá, que ela tem, eu acho assim, um bom humor, né? sim. É essa ironia que ela Bobos não reclamam, em compensação, como exclamam. Eu acho, ai, se eu tivesse, ai, se, né? A gente não leva, ai, por que que eu não resolvi aquilo antes? Ai, por que que eu não. Ai, a gente fica exclamando. Essa ironia que eu acho que é a comicidade da Clarice, sabe? Por exemplo, tem um conto Amor que eu canso de repetir, assim, que eu amo, que ela fala assim, gente, os móveis, olha, eu limpei tudo ontem, mas eles voltaram hoje arrependidos, todos empoeirados. Eu acho lindo, sabe? Essa coisa do humor cotidiano, que vê realmente graça em. Esse é o humor, não é uma comédia rasgada, Clarice. É uma coisa. É muito E ela, inteligente. e ela, e ela tem isso e essa mistura de delicadeza, né? Principalmente quando a gente encontra a Clarice menina, né? A Clarice que ela reporta dessa infância. E ela tem muita delicadeza, né? Essa outra crônica dela que se chama Banho de Mar, eu acho muito lindo, porque eu também já tive é um lugar que me pega, assim, que essa coisa de ver o sol nascer, mas no momento importante da sua vida, que às vezes você está ali naquela fragilidade e fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Aí você vê o sol nascer e de repente aquilo. Você fala, não, é possível, Ju, eu vou conseguir sair daqui, né? E eu acho tão bonita essa crônica que ela fala desse pai, né? Eu acho lindo a relação dela com o pai. E só uma coisa, você tinha escolhido outra, né? Que daí a gente comentou que trazia o pai, aí você vai ler esse banho de mar. Mas se lê a outra primeiro, que é essa Sim. crônica, porque essas crônicas, para quem tá entrando agora e tal, ela escreveu no Jornal do Brasil. Enfim, então tinha Uhum. crônica como essa, que você acabou de ler, que era mais longa, e como essa que ela vai ler agora, que é um parágrafo. E aí, Essa essa crônica. chama. Isso, são trechos curtos e é bonito, que chama a proteção pungente, que é a Isso. relação dela com o pai. Que depois a gente vai falar mais sobre esse pai aqui. E aí puxou essa outra crônica, Banho de Mar, enfim. Daí também tem uma coisa para falar depois. Mas vamos aí, vamos à crônica. Vou desativar os comentários. Ah, não, acho que nem precisa, porque é um parágrafo só, né? Essa. Não, mas eu vou desativar. Vamos manter isso daqui. Tá bom. Ela não podia. Então começa assim, ó. A proteção pungente. Ela não podia olhar para o pai quando ele tinha uma alegria, porque ele, o forte e amargo, ficava nessas horas todo inocente e tão desarmado. Ai, Deus. Ele esquecia que era mortal e obrigava ela, uma criança, a arcar com o peso da responsabilidade de saber que os nossos prazeres mais ingênuos e animais também morrem. Nesse instante em que ele esquecia que ia morrer, ele a tornava a Pietà, mãe de todos os homens. Eu acho isso lindo, né? Você poder inverter, matar o pai e ver o pai no teu, sabe? Inverter o lugar de olhar, olhar para aquele homem que nunca sorri e ver aquele homem sorrindo, se divertindo. Ai, não sei, eu acho super potente. Eu vou ler um trecho, se antes de você ler o Banho de Mar, Claro. que a gente pôs num espetáculo, eu até tirei porque ele está Sim. aqui, um espetáculo chamado Um Dia Menos, que a gente adaptou o conto dela e outras crônicas também, assim, Uhum. trechos e tal. E aí eu falava, é um parágrafo também, e era eu que falava, que é da Clarice. Ela fala assim:
Num rápido movimento, ela viu-se sentada junto ao pai, um laço no cabelo, numa sala de espera. O pai despenteado, um pouco sujo, suado, o ar alegre. Ela sentiu o laço acima de todas as coisas. Estivera brincando com os pés na terra e calçara apressado os sapatos sem lavá-los. E agora eles rangiam ásperos dentro do couro. Como podia o pai estar despreocupado? Como não notava que os dois eram os mais miseráveis, que ninguém os olhava sequer? Mas ela queria provar a todos que continuaria assim, que o pai era dela, que o protegeria, que jamais lavaria os pés. Sabe? Essa criança de 8, 9 anos, ela fala que estava na sala de espera, miserável, percebeu e o pai era dela. Ai, gente, ó, eu fiquei inteira arrepiada lendo, porque quem não se identifica, né? Um pai que ela perdeu antes dos 20 anos, morreu por um erro médico, né? Supõe-se. Ela já tinha perdido a mãe, quem não conhece a história da Clarice. A mãe ela perdeu com 8, 9 anos, o pai foi um pouco antes dos 20, um pouquinho, é, eu não sei a data exata, mas ela já era adulta, acho que tinha 18, 19. O pai não viu ela casar, o pai não viu o sucesso que ela teve como escritora. Sim, e essas crônicas de Marco, o tamanho da desigualdade social que ainda permanece, né? É. Porque o Então, pai, ele era assim, só assim, um breve parênteses, aham, eles eram muito bem de vida lá na Ucrânia, né? E aí, quando eles sim, tiveram que ir para o Brasil refugiados, ele perdeu tudo, né? Eles deixaram tudo lá e tal. E uhum, aí chegou aqui, ele teve que se virar como um mascate. Vendia roupa, vendia coisa. Então ele era culto, ele gostava de matemática. Isso meio acabou com ele, sabe? Ele não teve apoio sim, do primo dele, acho que estava aqui também, que estava mais bem de vida, não apoiou. Então ele teve uma vida muito sofrida. E a Clarice, as irmãs tiveram uma infância muito miserável. Só que a Clarice era muito inteligente. Ela conseguia bolsa nas escolas. Então ela foi se uhum. sobressaindo por inteligência. Ela fez faculdade de direito depois. Então, enfim. Mas o pai foi muito sofrido mesmo. E ela viu toda essa tristeza. E ela, menina, pensa, enfim. Ai, né? Tão humano essa relação. Muito atual, né? Quanto as diferenças sociais marcam e quanto é difícil uma criança descobrir que ela não pertence, né? Ou que estão olhando para o pai dela de uma maneira diferente, porque o pai dela não tem um sapato. Nossa, né? Enfim. Eu Agora acho, você vai ler. Bom, um monte de enfim. gente aqui. Um monte de gente Ah, falando. vamos lá. Você Esse deve querer. outro é de mim. Eu preciso me controlar. Aqui, ó. Eu acho tão bonito, mas enfim. Fala Você vai como fala, eu começar. sou filha de Oxum, choro que nem uma louca. Mas vamos lá. Chama Banho de Mar. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. Eu nunca fui tão feliz quanto naqueles tempos de banhos em Olinda e Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era tomado antes do nascer do sol. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava a família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Saíamos para uma rua toda escura. Recebendo a brisa da pré-madrugada e esperávamos o bonde. Até que lá de longe ouvíamos o seu barulho se aproximando. Eu me sentava bem na ponta do banco e minha felicidade começava. Atravessava a cidade escura, me dava algo que jamais tive de novo. O bonde, mesmo no bonde, mesmo o tempo começava a clarear e uma luz trêmula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo.
Eu olhava tudo, as poucas pessoas na rua, a passagem pelo campo com os bichos de pé. Olha, olha um porco de verdade, gritei. Gritei uma vez. E a frase de deslumbramento ficou sendo uma das brincadeiras da minha família. De vez em quando me diziam rindo: Olha, um porco de verdade. Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo amanhecer. Eu, eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava, dentro da minha infância muito infeliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. O bonde mesmo começava, no bonde mesmo começava a amanhecer. Meu coração batia forte a nos aproximarmos de Olinda. Finalmente saltava e íamos andando para a cabine, pisando nos terrenos, já com areia misturada com as plantas. Mudávamos de roupa nas cabines e nunca um corpo desabrochou como o meu quando eu saía da cabine e sabia o que me esperava. O mar de Olinda era muito perigoso. Dava-se alguns passos no fundo raso e de repente caía-se num fundo de 2 metros, calculo. As pessoas também acreditavam em tomar banhos de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os braços e as senhoras, em cada um dos braços, agarravam o banhista para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiando. Bem, eu não sei se eu estou transmitindo o que significava como vida pura esses banhos em jejum, com o sol levantando pálido ainda no horizonte. Bem, sei que eu estou tão emocionada que eu não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar para minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que eu queria me unir a ele. Não demorávamos muito, o sol já se levantava todo e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então, esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde, a brisa ia secando meus cabelos duros de sol. E eu lambia às vezes o meu braço para sentir sua grossura de sal e iodo. Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me lembrava que no dia seguinte o mar se repetiria, para mim, eu ficava séria de tanta aventura e aventura. Meu pai acreditava que não se devia tomar logo banho de água doce, o mar devia ficar na nossa pele por algumas horas. Era contra minha vontade que eu tomava um chuveiro e que me deixava límpida e sem o mar. A quem devo pedir na minha vida que se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Eu acho. Eu gosto, tá, gente? Ai, Acho tão gente. lindo.
E Né? é, A quem devo pedir que a minha vida se repita a felicidade? Para quem que a gente pede, né? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? nunca Eu acho mais. que a gente tem que ser boba para, né? Voltar a ser boba para poder sentir essa frescura da inocência. Por isso que eu acho que essas crônicas elas conversam, né? E eu acho que aí conversa com essa outra que é a proteção pungente, né? Que é esse homem que às vezes ao brincar fazia ela ter a responsabilidade, né? Então esse homem brincando nesse mar, não sei, uma coisa puxa a outra, acho super bonita, sabe? É. E as memórias dela de infância, porque isso é completamente autobiográfico, né? E ela usa para escrever uma crônica, como ela mesma fala depois, que ela leu, acho que Fernando Pessoa fala assim, né? Porque nessas crônicas ela tinha medo de se revelar, Aham, escrevia pro, pro jornal, né? Mas daí ela leu uma frase do Fernando Pessoa que ele falava assim: é quando a gente escreve que, na verdade, quanto mais a gente se revela, menos a gente se revela, porque está protegido pela ficção, sei lá. Ela falou, ah, então tá ótimo, eu vou me revelar mesmo, enfim, algumas vezes. E é muito autobiográfico. No livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que ela tem, ela descreve um banho de mar, que depois ela até pega um trecho e publica como crônica, porque ela, às vezes, não tinha inspiração, ela pegou o trecho e ficou lá, que é uma coisa muito forte o mar para ela, né? E a Lorelei fala também disso, que ela era um perigo tomar banho de mar, que ela ia tomar às 5 da manhã. Ó, personagem falando, uma personagem que não tem nada a ver com, não, nada a ver, né? Não é sim, autobiográfico, mas é sim. às 5 da manhã, e ela fala assim: e eu punho as conchas e bebi o mar por dentro, e o mar me fazia bem, e é uma história de amor, uma aprendizagem. Ela fala assim: me fazia tão bem por dentro como o líquido espesso de um homem. Aí ela já fala isso, que ela tem uma paixão lá, um amor pelo Ulisses e tal. Mas é disso, é desse banho de mar, um perigo tão antigo quanto o ser humano, ela vem, porque é uma memória da infância, de muita alegria, de muita felicidade, né? De É, e tem muita. esse imaginário de atravessar o mar, né? Ao atravessar o mar, trouxe para ela uma vida nova, né? A família toda, não sei se... E ela morou a vida inteira perto do mar, porque por mais que É, dizem que ela não descia toda vez pro mar, mas ela sabia que o mar estava ali, né? Ela escutava o mar, tem muito isso, né? é. Eu acho Por tão isso que bonito. ela amava o Rio de Janeiro, é isso, porque a maresia está Aham. presente, a energia do mar, né? E o Sim, mar também, né, quando ela fala, agora eu fiquei pensando que ela era mais lunar do que solar. As marés sofrem, né, uma interferência da lua, tá tudo ligado, né? O mar e a lua, sei sim. lá. O mar é Eu não mistério sei da. Muito bonito, eu não sei da infância alheia, mas foram essas viagens que tornaram uma criança, tornava a vida dela alegre, né? E que dava uma promessa de felicidade no futuro. é, é isso, porque a infância era triste muitas vezes, era miserável, mas a vida pode ser boa, né? A vida tem Sim. coisas boas e lindas. Ah, e quando ela fala do cavalo, eu adoro, porque a Clarice era apaixonada por cavalo, né? Que ela fala os cavalos que esperam de pé o amanhecer. Ela, né, acho E que é ele muito queria só. legal, né? Que a gente tem aquela passagem na peça também, que a gente fala dela criança, né? Que num dia de carnaval, uma amiga dela, a mãe de uma amiga, resolve fazer uma roupa de papel crepom para a filha e faz uma para ela também. Né? Então, quando ela estava toda preparada para o carnaval, a mãe adoece. E aí, no meio do carnaval, ela vai fantasiada, né? Buscar remédio para a mãe. Então, como que é? Entre confetes e serpentinas e gritos de carnaval, ela foi até lá buscar o remédio da mãe e tudo aquilo parecia, ficava perplexa, né? Como é que a felicidade podia acontecer enquanto estava acontecendo uma coisa terrível com ela? É, Não? exatamente. E essa fantasia também, que ela só teve a fantasia de carnaval, porque era, né, que era a primeira fantasia, porque a mãe sobrou papel e ela teve, né? A pobreza marca muito, né? Acho que marcou a vida dela. Ela foi mulher de diplomata, ela foi filha, mas marcou de uma maneira muito positiva. Porque na Sim. peça a gente fala também, né? Assim, negativa, positiva, não sei se, assim, se dá para falar, mas ela foi mulher de diplomata, ela circulou nos melhores meios, ela olhava tudo aquilo e E falando, achava bobagem.
Ah, as cartas, quem não conhece, né, que está aqui na live, que ainda não leu essas cartas, minhas queridas, é fantástico. Tem uma que eu adoro, que ela diz que ela estava se preparando para ir para o ano novo e de repente ela viu a neve a primeira vez, escorregou, caiu, bateu a cabeça e ficou meio atordoada com aquilo, foi para a festa e dormiu. Sabe, na festa do diplomata, sentou na cadeira de vestido e deu uma dormidinha. Acordou já no ano novo. Então você vê que assim, ela não pertencia tanto àquele lugar, né? Ela não se deslumbrava, porque ela enxergava o É. humano muito, ela tinha uma observação muito, né, sagaz de tudo, ela enxergava, então ela não se deslumbrou com nada, com riqueza nenhuma, com luxo, nada, nada, ela não se deslumbrou, é a minha impressão. Que Eu ela não queria acho que mesmo é estar escrevendo. é, a vida dela era escrever. Essas mulheres, né, que têm um propósito, uma missão e vão, né? A Hilda Hilst também é outra bruxa Ai, poderosa também. adoro também. Adoro a senhora, a senhora D, né? Ai, peraí, que eu não ativei os comentários, a gente está aqui. As pessoas querendo comentar, não sei. Desculpa, esqueci, porque foi tão marcante esse conto, esses contos, né? Essas crônicas que a Cita tá lendo, que, gente, eu já aqui me corroí, que a Clarice tem esse poder, né? A gente vai lendo, relembra Eu da gosto. gente, fica, volta. É tão humano, mas os corações mil. Isso eu ouvi, papá, 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 Tanto lindo, chorou. que isso é tão importante que a primeira carta, eu acho que a gente fala no espetáculo, né? A coisa da escrever, da escrita para ela é tão importante que a primeira carta que a gente coloca lá no espetáculo é essa, né? Que ela fala assim que ela tá bem, onde ela tá, né? Que ela tá recebendo as cartas, que ela tá muito feliz, mas que ela achou que ela precisava terminar o namoro porque ele não estava entendendo o que ela escrevia. Entendeu? As coisas que ele escrevia, não, ele não estava entendendo. Então, olha, é melhor não, porque no fundo o que ela queria mesmo, mais importante do que todas essas coisas, era escrever. Não era. O amor tem a sua importância, mas escrever era mais importante, né? Ela fala, né, enfim, né, numa outra crônica que eu não vou ter aqui. Eu tenho esse livro, né, Clarissa Descoberta do Mundo. São todas as crônicas que ela escreveu no Jornal do Brasil entre 69 e 73, acho. Mas ela fala, escrever é a salvação e é a maldição também. Uma ela fala que é a maldição, outra é a salvação. Mas é que as coisas estão ali, né? Não é uma coisa maniqueísta, unilateral. É isso. Escrever a salvou. Salvou essa menina. Ler livros a salvou, né? Essa menina pobre, que era rica em tudo, só não tinha dinheiro. E a vida inteira a salvou também de submergir, acho, né? No universo interior muito potente, muito, enfim, profundo, né? Então ela escrevia para entender, muito humano, muito humano. É Eu salvação tô aqui, escrever. vou tentar ver essa luz, que parece que tá ficando cada vez mais escura. Ah, peraí. Ler Tá, tá. também é muito forte, né? O da Tonho aqui. Eu Ler também. brigando com a luz. Muito bem. É, eu acho que tem uma coisa legal em uma das cartas dela, que ela fala sobre escrever num fluxo, né? E numa das cartas que a gente faz, a gente até cortou depois esse trecho no espetáculo, porque estava muito longo. Mas ela fala de algumas frases que ela tinha na parede do quarto dela, e eu acho super legal. E eu tenho pensado muito sobre essas coisas, né? Ela Uhum. fala sobre. Tem uma frase do Kafka e tal, mas eu acho que o outro tem uma frase que ela falou assim: ó, a inspiração é o mais alto momento de atenção sem defeito. E ela fala sobre isso. Nadar contra a corrente só serve em casos raros, que é preciso reconhecer. Se não fazer-se de prancha, manter-se à superfície, deve ser a política de um homem que quer aproveitar o mistério das correntes. Eu acho tão legal essa ideia, né? Porque a gente vem de um mundo assim onde a meritocracia, né? Entre esses ditados populares, Deus ajuda quem cedo madruga, é com esforço que você consegue as coisas. E aí eu escutei uma frase outro dia que assim, vamos fazer as coisas com a máxima eficiência e com o mínimo esforço e com a máxima eficiência. Eu falei, nossa, que
Que curioso, como que é isso? É o mínimo esforço e a máxima eficiência. Eu falei, nossa, isso é uma inteligência, né? Isso é ser o bobo. Aí guardei Uhum, para mim, e aí eu acho que essa frase também é ser o bobo. Né? Às vezes uhum, é preciso entender o mistério das correntes, que é um pouco que ela fala sobre escrever, né? Se deixar levar pelo fluxo. Eu fui uhum. no acervo dela, lá no Rio, por conta da montagem. E aí tinha muita coisa bacana. E eu não conhecia tanto, né? E fiquei lá, e eu falei assim, deixa eu me guiar. Fui lá quase como um pêndulo, e fui vendo onde a minha mão ia. E eu peguei o manuscrito do Água Viva. E aí eu abro, no cantinho tá escrito exatamente isso. Essa vontade escrito assim, sabe, a mão, aquela letra difícil dela, ela queria escrever como um fluxo, deixar a coisa ser como um fluxo, acreditar na ligação que a gente tem com esse divino, né? E se fazer Canal. fértil, se fazer Uhum. fértil, se fazer promissor, se fazer acolhedor. Eu achei tão interessante. Aí depois, quando a gente foi escolher, caiu exatamente essa carta para que eu fizesse, e era esse trecho de se manter na superfície, né? Entender o mistério das correntes, se deixar Sim, levar. É sim. importante muitas vezes. É fundamental. É uma sabedoria, Uhum. porque ela fala mesmo, né? A vida não está à tona, a vida está em profundezas de mar. Mas que Sim. profundezas são essas? Dentro da gente. A gente só vai acessar se realmente a gente sossegar um negócio que está aqui, que quer fazer, que quer acontecer, que quer não sei o quê, se a gente se enxergar. Se a gente respeitar o nosso fluxo de consciência, o nosso, né? Se a gente olhar para dentro, é só assim mesmo. Mas a Ah, gente eu é acho. educado para fazer isso, né? Para Sim. não seguir o mistério das correntes, mas para ficar ali no rasinho mesmo, só. E olhando É. para tudo e para nada, Eu não né? sei quanto tempo a gente tem mais aqui. E tem acho que 6 minutos. Não, 6? 13 minutos. É, por aí, uns 10, 11 minutos. Vai, não vamos ficar muito aqui. O que você pretende? Porque eu pretendia uma coisa aqui, não sei. Então vai. Vou seguir o seu Eu fluxo. Vamos deixar. pretendia ler uma carta, que é essa carta do trabalho. Porque talvez as pessoas não conheçam nenhuma carta da Clarice e a relação que ela tem com o trabalho. Porque eu acho que mostra o lado prosaico dela também, sabe? Então é assim, ó. Tânia querida, recebi agora a sua carta datada de 26 de junho. Ah, desculpa, essa carta é em Berna, de 2 de julho de 1946, tá? Com certeza falta notícias de que você fala, vem mesmo para o nosso passeio em Paris. Mas já escrevi várias cartas depois disso. Opa, peraí, acho que eu peguei a carta errada. Ai, não, gente, peraí. Ah, aqui, desculpa. Minha queridinha, escrevo-lhe de saudade e amor. Enquanto Hulda Puffer arruma um novo quarto, eu de novo estou junto da máquina de escrever e interrompo meu trabalho rude, que é tão duro como quebrar pedras, para lhe escrever e repousar. Você me pergunta se eu tenho trabalhado. Eu não sei se eu tenho trabalhado, meu trabalho não tem aparecido. Acho que ele consiste na maior parte do tempo em me vencer, e vencer o meu cansaço, a minha impotência. Acho que o trabalho de elaboração é tão exaustivo que depois eu não tenho o ímpeto e a força da realização. É um trabalho acima das minhas forças, eu diria. Se ao mesmo tempo eu não visse que eu escolho para fazer, é a única coisa que eu posso. Se é que isso se chama poder. O que me atrapalha é que eu vivo permanentemente cansado. O trabalho está desorganizado, está muito ruim, está muito confuso. Material eu tenho sempre em abundância. O que me falta é o tino da composição, quer dizer, o verdadeiro trabalho. Minha tendência seria de pensar apenas em não trabalhar nada, mas isso não é possível. O trabalho de compor é o pior. Eu gasto muito das minhas forças procurando formar uma vida severa e austera, procurando me esvaziar de pequenos prazeres. Só assim se encontra o tom da vida que eu gostaria de ter. Mas é exaustivo também.
Eu gostaria de ter um aparelho matemático que pudesse ir marcando com absoluta justeza o momento em que eu progredi 1 milímetro ou regredi outro. Minha impressão é que eu trabalho no vazio, e para não cair no vazio, eu me agarro no pensamento. E para não cair desse novo pensamento, eu me agarro em outro. É essa a minha vida mental, e eu não sei o que é o bom disso. Na parede do meu quarto, eu pendurei várias frases. Uma delas é dita por Kafka. Há 2 pecados capitais onde decorrem todos os outros: a impaciência e a preguiça. Por causa da impaciência, os homens foram expulsos do paraíso, e por causa da preguiça, eles não voltam. Talvez haja apenas um pecado capital: a impaciência. Por causa da impaciência, eles foram expulsos do paraíso, e por causa da impaciência, eles não voltam. Outro cartaz: a inspiração é o mais alto momento de atenção sem defeito. Outro: nadar contra a corrente só serve em casos raros de que é preciso reconhecer. Se não se fazer-se de prancha, manter-se à superfície deve ser a política de um homem que quer aproveitar o mistério das correntes. Eu mesma vivo caindo e levantando, e caindo de novo e me levantando. Eu não sei qual o bom disso. Eu sei que é dessa forma confusa de vida que eu vivo. Você não imagina o quanto eu sou infantil nisso. Meu desejo mais obscuro era dar a minha cabeça para alguém dirigir, alguém que quisesse e dissesse todos os dias: faça isso, corte isso, aprimore isso, isso está bom, isso está ruim. Uma pessoa que quisesse tomar a minha direção seria bem-vinda. Eu não sei se eu quero descansar porque eu estou realmente cansada ou se eu quero descansar para desistir. Meu amor, no meio de tudo, tua existência me abençoa. Eu estou bem de saúde, só cansada sem motivo. Vai haver um concerto na catedral com música de Bach, Handel, Mozart, cantatas. Se eu fosse mais simples, aproveitaria tudo mais. O pior é esse hábito mental em que caí de querer transformar tudo em ouro. Me receba, me abrace, minha florzinha querida. Seja feliz, seja alegre, tua Clarice. Ai, eu acho tão bonito. Ai, é linda! Não, essa carta, gente, é linda. Linda. E depois Gente, ela como é fala que a gente lida com o trabalho? A gente que é artista, a gente fica assim, não sabe se faz, não faz, lida, lava a louça. Agora, em tempos de pandemia, lava a louça, põe criança para dormir, né, Estela? Depois vai, bola coisa. É muito, muito, muito interessante ela falando da dificuldade. é quebrar E se a gente. pedras. E ela repete isso numa crônica, numa entrevista. Ela fala é quebrar rochas, é quebrar pedras, porque é duro E se mesmo. não se faz, fica mais doido ainda. Se não se faz, fica mais doido. É preciso fazer, senão ficamos É a doentes. única coisa que eu posso, é. Como se O chama Washington mesmo? também. Essa é do É, livro Washington, Minhas Queridas, da Clarice, e é o momento que ela está em Berna. Que Berna foi um lugar bem difícil para ela, sabe? Então ela escreve muito, ela passou muito tempo quatro e anos. eu tenho minhas teorias de conspiração, né? Que eu acho que estava É. muito perto ali, sabe, do extermínio judaico, e ela, como uma judia, e sensível como era, devia ser terrível, né? O Holocausto ali na Segunda Guerra, então ela estava ali por aquele momento. Então, eu acho que ainda tinha isso acontecendo terrivelmente. E ela se sentou muitas vezes para jantar com muitos diplomatas antissemitas, né? Que a gente conta também no espetáculo. Vocês vão ver, minhas queridas, tem várias cartas, cartas lindas, lidas pela Marilene Grama. Assim que acabar a pandemia, a gente vai fazer tudo. Aliás, Marilene Grama, você está intimada a ser a próxima. Hã? Isso! Ou a próxima, outra, mas enfim, Mari, você tem que vir, né, aqui o mais breve possível participar. Ó, amo minhas queridas. Tinha comentário, gente que viu o espetáculo falou: ai, amei esse espetáculo. Obrigada. Realmente foi bem emocionante. A gente teve uma sorte. A Marilene, era a Marilene que tinha que ela, ai, Ah, a Simone Walker também. A gente acha que tem que fazer o Clarice na Madrugada Cartas do Minhas Queridas. eu adoraria. Vamos fazer. Vamos fazer uma rodada de cartas. Cartas que não entraram também, né? Cartas que não entraram no espetáculo.
sim, tem lindas. Foi de muito difícil escolher, porque o livro, você mostrou, é um Sim, calhamaço, né? O espetáculo tem 1h10, 1h15, não é isso? 70 e poucos sim. minutos, o espetáculo tem mais, é. É isso, Marilene Alfenanda. Intimada Marilene. Já intimou o vídeo. Já intimou o É, vídeo. são muitas cartas. Tem cartas que a gente conseguiu, a gente foi cortou pedaços, tem cartas que estão inteiras e tem cartas que mostram muito essa solidão, esse abandono que ela sentia porque é assim, né? A gente sempre falava nos nossos ensaios. Uma coisa é a pessoa estar ali todo dia. Depois, quando você muda a rotina das pessoas, impossibilita de você estar conversando todo dia, que nem nós aqui. Estamos em pandemia. No início, talvez a gente procurasse mais as pessoas. Depois, a rotina, né? A vida ordinária vai tomando um pouco de conta. E as irmãs também não conseguiam responder a todas as cartas dela. E E as ela cartas. sofria bastante com isso. E não é hoje, né, que hoje tem WhatsApp, tem telefone, você liga, não, para fazer Sim, um telefonema, a gente começa praticamente o espetáculo também com. Essa é uma das primeiras cenas. Ó, marquei o telefone para tal horário, vamos falar 3 minutos, porque era uma coisa muito cara falar por sim, telefone. A carta demorava para chegar, ela tinha uma facilidade por ser mulher de diplomata, mas assim, tinha que mandar pelo malote, não sei de quem, e chegar. Me mandem recorte de Jornal do Brasil, me mandem um livro que está no Brasil, me mandem fotos suas. sim. Não E tinha tem essa. coisas prosaicas, maravilhosas. Ela fala que faz permanente. Né? Então ela falou assim: ai, gente, fiz permanente, tô parecendo um carneiro. Né? Então é É, maravilhoso. Ela tá lá com o cabelo, né? Lidando com o cabelo, que parece sempre foi uma coisa muito. Ela é muito vaidosa. Então, até essas coisas bacanas nas cartas, né? e E mesmo também, no porque meio de tudo isso, ela vai, né, Estela, com uma leveza e daqui a pouco, vum, né? é, Quando ela fala. que a gente optou até nessa escolha da dramaturgia da peça foi realmente fazer essa queda dela, né? De Sim, uma mulher super com sucesso no Brasil, recém-casada, de repente começa lá no meio da guerra, ela tem que viajar para o exterior e ela realmente entra num negócio, ela se vicia em calmante lá, que é esse calmante que vai até causar um incêndio depois, assim, porque ela dormiu com cigarro na boca, supõe-se, e não acordou, ela foi retirada quase que das chamas, mas ela se viciou nesse processo, né, depois de sim. Berna, e realmente foi muito difícil. Então a gente escolheu as cartas um pouco demonstrando isso, assim, a dificuldade que ela, uma jovem de 23 anos, que foi para lá Sim. e voltou quase com 40, né? É. E ela fala em algum momento, né? Vivendo com aquelas pessoas que ela fala assim: olha, eles me respeitam, eles me acham interessante, eu também concordo com tudo, eu não discordo de nada, eu tenho muito tato, eu sei conquistar as pessoas, né, para viver no mundo diplomata. Mas ela Sou uma nunca excelente esquece. mulher de diplomata, é. E eu sou uma excelente mulher de diplomata, e ela nunca se esquece de dizer também, mas embaixo de um casaco de pele se esconde cada tipo, É maravilhoso, é maravilhoso. Percebe tudo, né? essas mulheres, né? Que ficam lá em jantares e chá, sabe essa coisa? Fútil, ela não era da futilidade. Não. Sabe, de falar de coisas É. que realmente importam. O Wash falou, obrigada, Wash. Legal. Eu Legal gosto ter muito conversado. disso dela, dessas viradas dela, né? Ela tá, parece que na superfície, daqui a pouco ela vai e faz esses mergulhos, Sim. né? Ela tem coisas muito hilárias nessas cartas. Ela dizendo que ela vai num lugar de tomar chá, que ela acha muito legal, mas aí alguém fala assim para ela, olha, a casa de chá de frente ao hotel é muito mais frequentada. E ela fala, nossa, a pessoa me avisou agora, depois de eu já ter ido lá. Né? E ela fala, não, mas a casa de chá é muito bonitinha, com gente honesta, comendo doce. Mas é E que por como a que casa que de era chá mal não. frequentada? Por que que É, era mal como a frequentada? casa, como a casa de chá não era frequentada pelos diplomatas e pela finura bernense, então a casa de chá era mal frequentada. Daí ela fala assim, pois eu continuo a frequentar. Eu não conto nada, não digo, mas eu continuo a frequentar.
Coisa de classe, né? Porque não é a nossa classe que vai lá na casa de chá. Sim. Nossa, parecia. Nossa, Ah, era. e aí tem uma frase que eu gosto muito no meio desse texto todo que ela diz. O problema é que eu me encontro com essas pessoas nos pontos em que eu começo a mentir. Então ela faz a linha, ah, sim, claro, minha querida, minha querida, minha querida, mas escrever É. ela não, ela queria E mesmo. Não. viver 15 anos assim, né, gente? Tendo que mentir nos círculos sociais, no mundo onde as pessoas lavam as mãos em lavandas, né? Em coisas antes de comer o jantar, com os É, garçons. Ela não era desse mundo, não. Não é que ela não era, ela não queria ser mesmo. é. Porque ela foi, né? Mas ela não. Fala, gente, que mundo é esse? Vivo A num vida é uma mundo em que coisa. cada lavanda deve ter uma pétala de rosa boiando no líquido. Sabe aquelas lavandias de lavar a mão assim, na mesa? Ela Esses falava, filhos. ai, Eu sinto as pessoas se ânsia. preocupam com isso. Sim. Então, realmente, gente, não é à toa que ela foi Clarice Lispector, né? Que a Uhum. trajetória de vida dela, essa mulher que veio da família refugiada, que teve essa infância, que passou por tudo isso, não é à toa que ela via demais, que ela, né, falava dessa humanidade, do que realmente é mais profundo e o que realmente importa na vida, né? Que não é nada disso na casca, na capa. Se a gente tem quase 2 minutos só. Ah, então vamos nos despedir e vamos nos marcar as próximas. A Ariana tá aqui, que legal, obrigada. Aprender com Clarice e suas maravilhosas transmissões. Stella e Simone, que legal. Ai, se é Que então, bom. vai ter 1 minuto, daqui a pouco ele faz. Falta 25 segundos. Mas você Tá volta bom, no Clarice Madrugada. Vamos ler mais, vamos tá fazer de bom. cartas. O João já falou assim, cartas que não estão no espetáculo. Algumas sim, outras não. É Ótimo, ótimo, ótimo. vamos A gente fazer. ama cartas. Minhas queridas no Clarice na Madrugada. Isso mesmo. Sim, muito obrigada. Essa live foi Obrigado riquíssima, você. riquíssima, foi incrível. Obrigado Você é vocês. total. Clariciana Clarice sempre total. me emocionando. Eu entendo É, essa dor clariciana. é. Dessa criança ferida. Quem não tem, né? Ó, 25 segundos. E, Ele vai encerrar. Sim, tchau, gente. obrigada. Obrigada. Valeu, hein? Neste domingo frio. Muito obrigada. Foi Tchau, maravilhoso. tchau. Inspirador, emocionante. Muito. Obrigada, Si.